A partir de agora, mais uma mensagem com o pastor João Hamilton. Muito bom dia, Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor João Hamilton e quero trazer uma palavra de Deus, de Elohim, para você que está me assistindo, você que está me ouvindo e você que vai assistir esse vídeo. Hoje nós iremos falar aqui de algo especial que nós temos aqui, que é sobre o Espírito Santo, conhecido na Bíblia ocidental como Espírito Santo, na Bíblia hebraica como Ruach HaKodesh, o sopro do Santo. Eu quero fazer esse estudo para você que vai me ouvir esse vídeo. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, costumeiramente você não ouviu falar na sua igreja, talvez porque o seu pastor não queira ou não tenha o conhecimento. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo João diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. No hebraico, Ruach HaKodesh é utilizado na Bíblia hebraica e se refere à pessoa de Deus, a pessoa de Al, que é o nosso Deus, o nosso Elohim, né? Nós aqui brasileiros, nós chamamos Deus com letra maiúscula e nos referimos ao Criador de todas as coisas. É interessante, meus queridos irmãos, que o Criador, ele é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, né? Eu entendo pela palavra de Deus que ele é o Deus único, o Espírito Santo. Nos céus, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, sobre a face da terra, que ainda não existia, não tinha uma forma, e a terra era sem forma e vazia. Então lá no hebraico nós vamos encontrar o início da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis e Bereshit para os hebreus. E ele diz, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. E o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nos traz esse entendimento, né? Eu vou ler para vocês alguns textos aqui separados para que nós possamos trabalhar com esse entendimento baseado na Bíblia Sagrada que você tem e algumas traduções aqui que derivam mais do hebraico. Por que eu quero falar no hebraico? Irmãos, nós precisamos entender que Elohim, Adonai, ele deu a sua palavra para uma nação. Ele gerou a nação de Israel através de um homem chamado Abraão. Abraão, como nós conhecemos, ele é o primeiro hebreu, porque Deus, através dele e de Sarai, que depois se tornou Sara, Deus gerou a nação. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, que seria pai de multidões, pai de nações. E Deus cumpriu isso. Tanto é que Deus cumpriu isso tanto em Isaac, como em Esaú também. Porém, a promessa de Deus era para Isaac. E hoje eu quero falar da palavra de Deus baseada em Noé, né? Não vou falar de Noé, nos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, ou Jefte, mas eu quero falar dos descendentes de Sem, os semitas, que Deus deu a palavra para o povo semita, que é a nação de Israel, né? Deus deu a palavra para Moisés. Moisés, ele era levita. Moisés foi o grande líder do povo hebreu no Êxodo. Levou até a terra prometida. Todos nós sabemos que Moisés morreu antes de entrar na terra prometida por vontade divina, não por escolha própria. Por ele teria entrado e guerreado, porque ele era um homem valente, um homem de guerra e um homem considerado por muitos um homem
segundo Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era uma referência anterior a Jesus. Porque ninguém operou tantos milagres e prodígios como nosso amigo Moshe, que é Moisés. Porém, amados irmãos, queremos falar do Espírito Santo em poucos minutos. Sei que não vai dar entendimento, mas é para você entender que o sopro divino é aquele que saiu de dentro de Deus quando ele sopra, que é ruach, é o vento de Deus, sobre as narinas de Adão, no hebraico, e este passa a ser alma vivente, ou seja, ele se tornou de um ser que não tinha vida a ser um ser vivificado por Elohim, o Deus de Israel. Ruach, literalmente, é vento, é fôlego ou é sopro. Então é verdade que esse termo pode ser empregado, meu querido, aos melachim, ou melaquim, que são os anjos, ao sopro de vida, unção ou manifestação de Elohim. Também pode ser referido ao próprio Elohim, porque ele próprio tira de dentro dele o sopro da vida de Adão, que é o ruach. E esta palavra, amados irmãos, que nós vamos pregar hoje, para você entender que Espírito, tratado na Bíblia, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, que para os hebreus, né, é a Ruach HaKodesh, nós vamos chamar de Espírito Santo. Mas a palavra Ruach HaKodesh, a palavra HaKodesh, quer dizer o santo ou do santo, porque é um artigo, né? É um artigo, meus queridos irmãos, que é da, o, a. Então, HaKodesh quer dizer do santo. Então, o Espírito é do santo. É uma pessoa só. Se é o seu Espírito Santo, o santo é Deus, então eles são uma pessoa só. Isso aqui não é nenhuma heresia, porque, irmãos, nós precisamos ter cuidado quando nós lemos as raízes. Nós vamos ver que a raiz é diferente das folhas. A raiz, muitas vezes, irmãos, nós encontramos folhas enxertadas na raiz, no caule, nos galhos, mas a raiz é que gerou a planta. Eu quero dizer que a palavra que Elohim deu aos hebreus, lá no deserto, ela é fiel. E quando nós aprendemos alguma coisa a respeito dos originais, e nós pegamos a Bíblia ocidental, e essa infinidade, este mar de traduções, irmãos, nós vemos muitas coisas, até uma tradução quase que não diz a mesma coisa que a outra tradução, não dá quase que o mesmo entendimento. Então, hoje a Bíblia nova, é renovada, a Bíblia do homem, da mulher, do jovem, até a Bíblia para homossexuais foi criado, né? Que é uma heresia. É uma heresia porque você não pode mudar a palavra, né? Você não pode ocultar versículos da palavra, mas esse é um outro assunto. O que me traz aqui é a Ruach, do santo. HaKodesh quer dizer do santo. Então, se o Espírito é do santo, é de Deus. E na tradução, muitas vezes, nós chamamos o Espírito Santo e esquecemos de quem é o Espírito. Por exemplo, meu nome é João Hamilton, eu tenho um Espírito. Então, o Espírito que está em mim é meu. Agora, se ele saísse de mim e fosse para todos vocês que estão me assistindo, ele continuaria sendo meu. Então, o Espírito era do João, o Espírito do João. Era Espírito João, né? Uma coisa também que nós precisamos entender, que o meu nome João Hamilton, ele vai ser lido João Hamilton e escrito João Hamilton da mesma forma, na língua inglesa, na língua francesa, no espanhol, na língua hebraica, né? Na língua dos chineses, né? Que é a língua mais difundida no mundo, né? A língua mais falada, que mais tem é a língua do povo chinês, do povo do Oriente, né? Que é o mandarim. Então, o Espírito é meu, então é o Espírito do João. E como o Espírito é de Deus, é Espírito do Santo. Ruach, vento, sopro do Santo. Amém? Você pode até achar que eu estou falando heresia, mas para você me contestar como heresia, você vai ter que estudar um pouco mais.
Eu gosto muito de judaísmo, porque muitos pastores evangélicos, eles falam, pregam, eu sou um pastor evangélico, e muitas vezes eu preguei dizendo que o povo de Israel havia perdido a bênção porque não havia entregado a vida para Jesus. Mas pelo Espírito nós precisamos entender que quem estava com medo de perder a posição, quem estava com medo e tremeu e mandou matar Jesus, não foram os seguidores de Jesus. Ouçam, quem seguia Jesus não era brasileiro, não era americano, não era inglês, não era italiano e nem espanhol, muito menos francês. Eram judeus, eram hebreus que seguiam o Senhor Yeshua, que é Jesus, como nós conhecemos. Então, esses não mandaram e nunca passou na cabeça dele, até porque João, né, que é Yohanan, Pedro, Petros, né, Simão, como nós conhecemos, André, Tiago, estes nunca mandaram matar Jesus. E assim eram hebreus das tribos de Israel, das várias famílias de Israel. Quem arrumou para que Jesus fosse condenado foi o ciúme dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes do templo, pensando que eles iam perder a posição deles. Nós precisamos olhar deste prisma. Mas os milhões, os 5.000 homens que estavam para se alimentar no milagre dos pães e dos peixinhos, eram hebreus, não eram povos de outras nações. E esse seguia Jesus, Jesus fez milagres aos olhos deles, curou muitos por onde ele passou. Então é errado dizer que os judeus mataram Jesus. Primeiro, Anás e Caifás, eles eram os sumos sacerdotes do templo. Mas quem julgava era o povo romano. Tanto é que Pilatos lava as mãos e Herodes não se mistura, não aceita, sabendo que Jesus era injusto, porém era uma profecia. Mas quem joga pedra, irmãos, e quem diz que queria, vamos entender uma coisa, quem é que gritava lá, solta Barrabás? Se não era uma organização política religiosa infiltrada no meio da multidão que seguia Jesus, e de uns que não conheciam Jesus, mas que foram lá para aquele momento espiritual de Israel, aquele momento de uma escolha, entre soltar um preso e condenar outro à morte. E aí, você já pensou, tem 1.000 pessoas ali, e você pega 50 dos teus, 50 larápios do templo, e começa a gritar, solta Barrabás, porque Barrabás era um assassino, ele era um marginal, ele era um assaltante, um ladrão, um condenado ao inferno. Mas quem dirigiu, você vai dizer, pastor, mas isso não está na Bíblia. Você não precisa nem ler as raízes judaicas para você entender que aquilo ali foi uma armação de Anás, Caifás e dos sacerdotes. Primeiro, que nós pregamos que as falsas testemunhas eram aqueles que acusaram Jesus, cuspiram Jesus lá dentro do templo e bateram em Jesus dentro do templo. Quem eram eles? Eram judeus, eram sacerdotes que estavam lá e mentiram dentro do templo. E quando Caifás ele rasga as roupas, as vestes do sumo sacerdote, ele estava desprezando o ministério dele. Precisamos entender também isso. E eles estavam em carne e osso ali, menos com a Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus na vida deles. Então eles assassinaram Jesus. Mas não foram os judeus. O povo judeu seguia Jesus pelos milagres. Tanto é que nós temos a história aí de Nicodemos, homem conhecidíssimo e poderoso economicamente e influente em Israel. Nós vemos também, queridos irmãos, que Mateus, Levi, ele era cobrador de impostos, ele era pessoa importante em Israel, ele parou com tudo para seguir Jesus. João, Pedro, André, Tiago, eles pararam e começaram a seguir Jesus. E se nós olhar para Zaqueu, ele era judeu também, mas ele parou para seguir Jesus. Então eu parei a minha vida errada para mim seguir Jesus. Eu estou fazendo esse alerta para você. Mas o estudo que eu quero falar rapidamente, porque por mais que os sobrenomes todos dos meus pais e das minhas mães, da minha mãe e do meu pai, perdão, dos meus avós,
e que vieram da Itália, eles são todos sobrenomes de origem judaica. Gostaria eu de comprovar isso. Eu amo Israel, amo Jerusalém e estou sempre em oração por eles. Porque é de lá que veio a fonte de águas vivas para mim e para você. Né? O cristianismo, do jeito que está, amados irmãos, ele não mudou muito do que ele era antes. Roma continua dominando e dando as diretrizes do cristianismo. E eu não quero entrar no mérito da pregação dos últimos tempos, ou do fim do mundo, do arrebatamento e do anticristo. Mas nós vemos o poder papal atual fazendo comunhão com todas as religiões, e nós sabemos que isso é um dos sinais da vinda do Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso prometido, que é o Messias de Israel, Jesus Cristo, como nós conhecemos. Porém, o Espírito Santo, eu quero falar algumas alusões bíblicas aqui, né? Mas aqui tem algumas perguntas aqui do escritor de Moshe Ben Salom, e eu pego os estudos dele para mim, porque eu tenho que aprender com alguém, né? 5 perguntas cruciais a respeito de uma coisa que nós conhecemos, trindade, que isso é catolicismo. E a igreja evangélica aceita muito bem isso. Nós não podemos contestar o catolicismo. Eu amo os padres, eu tenho amigos meus que são padres, né? Porque eu fui para o seminário de padre, porém não fiquei lá, né? A minha esposa ficou 2 anos no convento para ser freira também. Eu era católico, amo os católicos, padres, amigos meus aqui na cidade. O presidente da paróquia regional aqui é meu amigo, quero muito bem ele. É uma pessoa da mais alta conduta e um homem de Deus que conhece a palavra. Assim como os pastores aqui da minha cidade são homens de Deus. E um abraço a todos os pastores aqui da região. Mas eu quero fazer uma pergunta a respeito do Espírito Santo. E aqui tem uma pergunta que diz assim: por que quando leio a primeira aliança, que é o Brit Hadashah, que é o Antigo Testamento, como nós conhecemos, não compreendo a existência de um terceiro ser a ser adorado? Mas quando leio algumas passagens da segunda aliança, percebo o vulto desse ser, que é o Espírito Santo. Porque a expressão trindade também nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. E essa palavra trindade vem lá do 3º século, né? E do 4º século, quando a Igreja Católica resolve fazer mudanças, né? Foram os bispos da Igreja Católica que dividiram a Bíblia em versículos e capítulos, tá bom? Não foram os pastores evangélicos. Porque a trindade não está nos textos claros sobre hierarquia divina. Irmãos, nós precisamos entender que lá nos originais, lá em Mateus 28, 19, que fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando nós lemos lá no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Pedro, em 22:38, manda batizar em nome de Jesus, aqui seria mais ou menos a mesma ideia, tá? Então, eu quero dizer que eu vou continuar cumprindo os dogmas da igreja que eu sirvo, mas o conhecimento muda o nosso coração. Conhecimento é verdade, irmãos. Porque uma coisa é eu pegar minha Bíblia, outra coisa é eu pegar a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela é uma fonte fidedigna, né? Mais próxima daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Continuando, porque em Mateus 28, 19, Yeshua mandou seus seguidores batizarem na Trindade, eles desobedeceram ao Mestre, pois somente batizaram em seu nome. Eles batizavam em nome de Jesus. Quem é que ensinou o batismo? Vamos entender? Quem é que ensinou o batismo? Quem ordenou o batismo? Foi o Senhor Jesus. Então era em nome dele. Vamos, se a Trindade é um assunto claro, e a descrença na mesma é coisa de seitas e leigos, se a Trindade é um assunto claro e as coisas, né, que nós lemos aqui é heresia, o leigo, porque grandes PhDs e pessoas renomadas não creem na Trindade. Grandes teólogos, eu falo isso de teólogo para teólogos, né? Muitos dizem assim que a letra mata. Não mata não, a letra nos esclarece. Porque quando nós vemos que estamos errados, nós precisamos mudar. Agora nós não podemos mudar uma religião, uma estrutura que tem milhões de membros. Mas eu posso mudar o meu entendimento diante de Elohim. Elohim, Elohim. Eu quero nesta manhã dizer Shema Israel,
Oh, aleluia! Glória a Deus! Elohim é o nosso Deus. Viva Elohim! Estas perguntas são importantes para notarmos claramente um elemento paganizado dentro das Escrituras. Olha o que está dizendo aqui. Que se choca com o princípio de tudo o Shema. Viva Israel! E se este é o maior mandamento e confirmado pelo próprio Yeshua, eu quero dizer, meus amados, sobre o maior mandamento que Jesus Cristo nos deu. Eu volto aqui, né? Olha o que diz aqui, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que quer dizer, ouve Israel, Elohim é um. Não dois. Ouve Israel, Shema Israel, Elohim, nosso Elohim é um. Não é dois. Entendeu? Ele é único, né? Porque a palavra um não quer dizer dois, né? Shema Israel, ouve Israel. Shema Brasil, ouça, evangélicos. O Senhor Deus é um. Ele nos deu o seu ruach, o seu sopro, Hakod, o sopro dele, do santo, para mim e para você. Mas vamos pegar um versículo da Bíblia Sagrada, né? Para nós falarmos disso. Tiago, o justo, escreveu em seu capítulo 2, 19: Crês tu que Elohim é um só, Echad, o Echad. Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem, porque ele é o Todo-Poderoso. Crês tu que Elohim é um só? Amém? É um só. Deus não se divide em duas pessoas por ser Deus e o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito de Elohim. Então está dizendo que o Espírito é dele. Amém? Quando você liga o bico de luz da tua casa, a fiação te leva à usina hidrelétrica, que é uma só. Você está ligado lá nos geradores da usina. A gerador da usina é Deus. A luz que vem e ilumina é o seu Espírito. Estão entendendo? Você vai dizer que isso é blasfêmia. Longe de mim blasfemar contra as minhas lideranças. Longe de mim blasfemar contra a minha liderança maior, que é Ruach Hakod, o Santo, o Deus vivo. E aqui duas coisas estão em jogo, então. O Shema, que é Elohim, é Echad, quer dizer um no hebraico. Ou a confusão trinitariana que Roma sequer consegue explicar e diz que é um mistério. Mas é claro, é mistério para quem não estuda, para quem não busca conhecimento, né? É muito fácil nós aceitarmos essas coisas e nós não contestar. Eu não estou contestando a tua fé, não quero que você se desvie por nada. Eu não me desviei, irmão, dos meus princípios assembleianos, né, que é princípio humano. Quando eu aprendi, na faculdade de teologia, teólogos e rabinos que deram aula para nós, eles nos ensinaram sobre a diferença entre a teologia religiosa, que é a minha igreja tem uma teologia, cada segmento tem uma teologia, a igreja católica tem a teologia católica, a teologia grega, que é a grande base das teologias do mundo, mas eu fico com a teologia judaica, porque ela é a primeira, e ela é a verdadeira, porque a palavra veio primeiro para os judeus, depois para nós os gentios, né? Então fica esta palavra para você. Vamos ver aqui então, o que diz a palavra de Deus, né? Então, o que fala nesses mistérios, né? Então, nós precisamos entender a palavra desse aspecto. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse, que é Guilhana, no hebraico. E na sua testa estava escrito um nome. Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é que é a mãe das prostituições, das abominações da terra? Quem é esta mulher?
O que esta mulher representa? Ela representa uma nação? Sim. Ela representa uma cidade? Sim. Ela representa um poder? Sim. Ela representa uma religião? Sim. Amém? Aqui nós podemos entender uma expressão aqui, ó. E na sua testa estava escrito um nome, que é um mistério que está escrito aqui. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. O livro de Apocalipse é um livro profético, em cujas suas revelações são diferentes das revelações diretamente para o homem e que aconteceram no passado. O Apocalipse ele nos traz revelações muitas vezes assustadoras, mas transformadoras, né? Porque também nós entendemos que por detrás das distorções existe um ser chamado Lucifer, conhecido, já não é mais, hoje é Ra-Satã, quer dizer, o Satã, o Satanás, o demônio, que tenta enganar as religiões. Enganar as religiões é o grande negócio dele. Então, se você vê pessoas endemoniadas dentro da igreja, são pessoas possuídas por demônios, por espíritos. Nós estamos falando um que é santo. Aqueles que têm o santo, ele não pode tocar, mas aqueles que não têm, ele pode atacar. Então, a palavra Ruach HaKodesh quer dizer sopro do separado. A palavra separado é santo, né? Deus é santo, não é verdade? A Bíblia diz que Deus é amor também, importa que os verdadeiros adoradores o adorem Espírito e verdade. Nós vamos lá ver em João 4, 23 e 24, que fala a respeito disso. Então, pense você, conforme está aqui, que toda vez que aparece no Novo Testamento a terminologia Espírito Santo, como se referindo a outra pessoa que não o Pai, na verdade a expressão que ocorre é Espírito do separado ou Espírito do Santo, né, que deveria ser a tradução. É uma alusão claríssima ao Criador, o Eterno, Elohim, como na Antiga Aliança, né? Então Deus não... Quando Jesus fala que ele cumpriu, né, a aliança, ele cumpriu, perdão, a Torá, verdade, Jesus cumpriu a Torá, né? Mas nós precisamos entender que a Torá é a base da minha fé. Abraão é pai da fé porque Abraão, ele foi o primeiro judeu a crer, o primeiro hebreu a crer que Deus poderia transformar o mundo através da sua palavra. Ele creu que seria pai de nações e ele não descreu disso. Estão me entendendo? Então, eu quero falar a respeito do Espírito Santo. E Abraão, com certeza, tinha o Espírito de Deus. Aqui nós vamos entender também, pegando alguns versículos aqui, meus queridos irmãos. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não só sois de vós mesmos? Agora nós vamos ver o mesmo versículo aqui na tradução da Bíblia hebraica. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Ruach HaKodesh, que habita em vós, proveniente de Elohim, e que não sois de vós mesmos? Eu e você não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Santo, aquele que deu seu sopro divino. Vamos ver aqui duas traduções. A Bíblia, como nós conhecemos, no versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Elohim no nosso e no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, no versículo 20, numa tradução, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Elohim. Amém? Que maravilha, né? Vamos ver aqui um outro versículo das Santas Escrituras, do Antigo Pacto e agora do Novo. Atos, que conta a história do povo de Deus no Novo Testamento de Jesus. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
na Bíblia hebraica, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Rash, o santo que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. Perdão. Queridos, eu e você precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para nós entendermos essas coisas. Nós precisamos entender. Eu quero, meus queridos, falar para você que o Espírito Santo, ele precisa que nós venhamos buscar a presença dele todos os dias, né? Ele é o sopro, né? Então, a segunda expressão cabível ao Espírito Santo, a segunda expressão, é indicativa apontar diretamente para o eterno. Todas as vezes que entendemos Ruach HaKodesh como ser pessoal, o artigo indefinido deve ser indicativo. Do Santo, que é Deus. O Espírito, o separado, né? O Elohim, que é o próprio Pai. Quando Ruach HaKodesh estiver se referindo à virtude de Elohim, faz emanar, deve ser entendido o artigo como possessivo, né? Do Santo. Então, quer dizer o ou do. O Espírito, o Santo, que é Deus, ou o Espírito do Santo, que é de Deus, de Elohim. Quero ler aqui em Yohanan 20, 21, que é João 20, 21 e 22. Disse-lhe então Yeshua, que é Jesus, segunda vez, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, recebei Ruach HaKodesh. Amém? E todos foram batizados no Espírito, né? Então vamos ver aqui alguma coisa que o autor está dizendo. Repare que Yeshua diz, assim como o Pai me enviou. Referência a Ruach HaKodesh, derramando sobre eles no seu mikvah, ou batizando no Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito. E eles foram batizados no Espírito. Então, eu e você recebemos o Espírito Santo, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, aos cuidados dEle, e nós não pertencemos a nós mesmos, porque Ele já nos comprou. Nós só precisamos entender que Ele já nos comprou, nós pertencemos a Ele. Então, eu pertenço a Ele, a minha família, você que está me assistindo, você pertence a Ele. Ele te comprou pelo preço do sangue derramado na cruz, conforme a Via Marte, né? A Via Crucis, que o profeta fala por volta de 750 anos antes. Isaías fala no capítulo 53 do sofrimento da Via Crucis de Jesus, sendo levado para o matador como ovelha muda. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Mas nós precisamos entender algumas coisas, né? Vamos entender a presença do Espírito Santo aqui na passagem de Ananias e Safira, né? Que está ali no livro do Atos dos Apóstolos, né? Ali no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, hein? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Para que mentisse a Ruach HaKodesh, o Espírito o Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando e não ficava para ti, e vendia, não estava em teu poder, não era dele? Porque formastes esse desígnio no teu coração, não mentistes aos homens, mas a Elohim. Queridos, quem é que revela ali? O Espírito Santo que nós conhecemos. O Espírito do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador, né? Daquele que é todo-poderoso. E aí o que aconteceu, irmãos?
morreu. Morreu. Por quê? Por causa que mentiu para o Espírito Santo. E Pedro, Cefas, era um homem cheio da presença de Deus. Mas, no entanto, também a Bíblia não diz que ele era papa naquela época. Vamos entender isso aí. É uma outra coisa para nós estudarmos e aprendermos. Pedro não fundou a religião. Pedro ele era um rapaz igual aos demais que o acompanhavam. Olha o que diz aqui em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós estamos falando de uma relação pai e filho. Elohim e Yeshua. Ou Yahweh e Yeshua. Que é Deus, o Criador, e seu Filho, unigênito. Então nós podemos ler da seguinte forma. Como Elohim ungiu a Yeshua de Nazaré, com um Ruach HaKod, e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos de Satã, porque Elohim era com ele. Conclusão. O Espírito Santo, que no hebraico é Ruach HaKodesh, é o próprio Deus. Ele não é outro Deus, mas o mesmo Deus, a mesma pessoa, o mesmo ser. E aqui no versículo de João 4:23, 24 diz assim: mas ora vem e agora em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Interessante isso, Como é maravilhoso nós temos esse entendimento das coisas de Deus. Eu vou continuar falando de Espírito Santo, mas sei no íntimo do meu coração que o Espírito Santo é Deus. E eu volto a dizer que nós somos aqueles que recebemos a luz do bico de luz. Que Deus nos dá o Espírito dele a todos nós, mas ele é a fonte geradora de energia. Ele é a grande usina. Perdão com essa comparação tão pequena, mas para você entender. Porque a Bíblia é cheia de figuração, cheia de coisas da sua época para nós poder entender na nossa época. Então, Deus é a fonte de águas vivas. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é quem batiza nós, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus vivo. E aí nós recebemos os dons que estão ali em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 5º versículo. E nós vamos entender que é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, é a mesma pessoa. É o mesmo Deus, que é o mesmo Espírito, que nos dá o entendimento, nos dá os dons, os 9 dons do Espírito Santo, dividido em 3 partes, Os dons ali vocais, Os dons da palavra, os dons aqueles que nós recebemos, são 9 dons ali, que é um estudo especializado com outro momento para você, da Ruach HaKodesh. Então nós queremos falar disso, que Elohim é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Yohanan 4:22, ou João. Quem não te temerá, ó Yahweh, Elohim, e não exaltará o teu nome, pois só tu és santo. Quer dizer, só tu és o santo. Quem é santo? Deus. Conforme está aqui em Apocalipse, a Bibliana, capítulo 15, versículo 4. Para concluir, meus amados, é por isso que a Ruach, o Espírito, em algumas passagens é tratado como pessoa, pois é o próprio Pai, o Espírito e Santo, e não necessita ter um Espírito, uma vez que ele mesmo é Espírito. Se nós reconhecemos que ele é Espírito, então ele não poderia separar. Ele é Espírito. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem por Espírito e verdade. Como poderia Deus dar um outro Espírito se não fosse dele? Vamos entender dessa forma? Quer dizer que todos os seres são espirituais nos céus, mas poderoso é Elohim, e o seu próprio sopro, do seu próprio Espírito. Vamos entender que saiu de dentro de Deus algo dele
que era o seu espírito, e entra nas narinas do primeiro ser vivente, que é Adão, e dá o espírito ao homem, ligado a Ruach, do Eterno. Amém? Vamos entender? Vamos procurar entender, irmãos, e eu me alegro na presença de Elohim nesta manhã, trazendo sobre Ruach HaKodesh, o sopro divino, o sopro do Eterno Elohim, o Deus vivo e o Jesus de Nazaré. E eu quero deixar esta mensagem para você nesta manhã, né? Que o Jesus falou a respeito deste mandamento, aqui que está em Deuteronômio 6,4, que é maravilhoso, né? Que é Devarim 6,4, né? Ele diz: amarás o teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também atarás por sinal na tua mão, e as terás nos frontais, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluias, né? Então, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Elohim é um. Shalom Adonai, e que a paz de Yeshua e do Eterno esteja convosco. Um bom dia, um bom final de semana. Aqui é pastor João Hamilton, Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, trazendo uma reflexão com Deus para a sua vida. Até uma oportunidade próxima. Que Deus os abençoe.